Quero convidar a igreja a levantar as mãos para abençoar as nossas crianças. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu quero louvar o Teu nome e agradecer pelas nossas crianças. Eu peço a Tua bênção, a Tua proteção e peço que o Espírito Santo as oriente, instrua, ensine, conduza. Que o Teu nome seja exaltado. Para a glória de Deus, amém. Deus abençoe. Você pode tomar o seu assento, querido? Irmãos, eu quero dar alguns avisos importantes. Primeiro aviso importante é que amanhã, dia 1º, nós vamos dar início à nossa campanha de oração e de jejum. Quantos aqui vão jejuar? Quem vai jejuar aí? Diga glória a Deus. 5 dias, irmão, de jejum e de oração. Dia 1 a 5, segunda até sexta-feira. Vamos entrar num propósito de jejum e oração. A partir das 6 da manhã, aqui a igreja vai estar aberta para você vir orar até as 8h30. Cadê a Tati? Tati. A Tati vai chegar às 5 horas da manhã. Então, nós ampliamos o nosso horário de oração. Vitor, vai ter que vir também? Beleza, Vitão, bota fé. 5 horas da manhã, já vai estar aberto aqui, de segunda a sexta-feira. Eu quero convocar a igreja a vir orar, nem que seja meia hora. Você que tem que ir para o plano, você que tem que pegar trânsito, venha. Acorde um pouco mais cedo, faça esse esforço. Olhe para cá, preste atenção, irmão. Nós estamos num projeto de oração e jejum coletivo com a igreja, segundo a palavra que Deus nos deu. Isso é uma orientação de Jesus para a igreja, uma orientação para você, não é uma opção, né? Então, faça esse esforço. Você não vai morrer por causa disso. Eu prometo que você não vai morrer. Você vai ficar um pouquinho cansado, mas não vai matar ninguém, não vai produzir nenhum colapso em você, entendeu? Vai ficar um pouquinho cansado, mas só, não morre, não vai trazer nenhum tipo de dor, nenhum dano, ok? E você vai estar orando, vai estar jejuando, pagando preço. Eu tenho certeza, Deus está convocando a igreja para oração, para jejum, para que a gente ore por essa nação. A revolução não é ir para a praça. A revolução é joelho no chão. A revolução é você se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a nossa terra. Então, irmãos, Deus está nos chamando. Deus acordou o povo brasileiro. Deus acordou essa nação. Alguns estão usando como pretexto de fazer bagunça, arruaça, mas nós entendemos que o Brasil precisa ser perdoado. O Brasil precisa de perdão, para que a injustiça seja quebrada definitivamente, somente com o pagamento de uma dívida. Como se paga essa dívida? Com perdão. Quando Deus perdoa uma nação, a dívida é paga, e a injustiça não acha lugar, e o diabo vai ter que caçar outro país para assolar. Estão me entendendo aqui, em nome de Jesus? A injustiça só é quebrada com perdão, não é com revolução, não é com golpes militares, é com quebrantamento, humilhação, oração, jejum. Você vai orar pela sua família, vai orar pela sua casa, vai orar por você, vai orar por esse país, vai jejuar. Como que você vai jejuar? Vai passar o dia inteiro sem comer, à tarde você come. Esse é o jejum proposto. Beba líquido, suco, água de coco, hidrate-se. Se tiver uma baixa de pressão, toma aquela sopinha, água com sal. E no final da tarde você se alimenta.
Mas se o seu trabalho não permite, você dirige, você tem um esforço físico muito forte, então beba água e coma pão seco, sem manteiga, né? Biscoitinho, tira as guloseimas, tira o doce, corta o açúcar, faça, ok? Então isso é um convite para uma oração e jejum. Quer mudar a tua vida? Quer mudar a vida da sua casa, da sua família? Vamos fazer uma revolução, a nossa revolução. Tem uma frase que eu acho muito pertinente, da Madre Teresa. Ela declarou que o esforço que ela fazia era como uma gota no oceano. Mas certamente, se não houvesse essa gota, ele seria menor. O que nós vamos fazer é mais ou menos isso. Mas eu tenho certeza que não é só uma gotinha. Porque a nossa oração e o nosso jejum tem o poder de revolucionar essa cidade. Eu creio nisso plenamente. Então, a partir de amanhã, convocação geral para a oração, para o jejum. A partir das 5 horas da manhã, venha estar aqui e vamos estar orando e buscando. E tomara que isso pegue para que mês que vem a gente repita a dose. Amém? Outro aviso importante é que sexta-feira vamos dar início à nossa campanha de aniversário do Ministério Vida e Plenitude. Eu creio, irmãos, 5 anos, Deus nos trouxe até aqui. E agora, daqui para onde vamos? Eu tenho certeza que Deus tem algo novo para a gente. Algo profético. Eu vejo isso pelos olhos da fé. E eu tenho certeza que Deus quer nos abrir um horizonte de muito sucesso, crescimento e vitória, só que vencendo de joelhos. Quem quer vencer de joelhos aqui, irmão? Quem quer vencer de joelhos, diga amém. A partir de sexta-feira, pastor Leônidas Gelli. No sábado vamos estar com um pastor lá de Boston, e durante toda a semana vamos ter aqui alguém especial ministrando uma palavra poderosa para você. Pastor Leonardo Seixas, pastor Rogério de Paula, vai ser algo muito poderoso. Você vai orar uma semana por uma grande resposta de Deus, e você vai ficar 5 dias aqui em campanha, recebendo a resposta de Deus poderosa na sua vida. Amém. Vamos abrir em Josué capítulo 1. Em agosto vem aí a primeira conferência MDA do Ministério Vida e Plenitude. Primeira conferência MDA do Ministério Vida e Plenitude em agosto. Aguarde. Josué capítulo 1, quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga espera. Irmãos, eu estou gostando desse culto de 5 horas e o de 7. Eu sei que hoje vai ter jogo, né? Mas de repente, né? A gente já podia fazer uma dobradinha, né? Um culto de 5 e de 7 sempre, né? Se não tiver jogo, a gente cultua, né? A gente faz um culto, né? Sempre. Josué capítulo 1, versículo 1 até o 9. Vamos ler. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda,
para que sejas bem-sucedido para onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Feche seus olhos. Pai Celestial, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, glorificamos a ti, pedimos o teu Espírito que nos ensine, que nos instrua, que nos conduza, que nos oriente, que revele o teu projeto, o teu propósito, a tua vontade boa, agradável e perfeita, e que nos faça crer que existe algo sobrenatural para que nos apropriamos, para que exerçamos em nossa vida o domínio para conquistar e avançar dentro da tua vontade, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o contexto aqui desse texto tem a ver com um momento de transição. Moisés era o líder daquela grande congregação que estava a caminho de uma promessa, a caminho da terra prometida, terra de Canaã, a terra prometida a Abraão, Isaque, Jacó. E o povo que vivia num ambiente de escravidão no Egito, passou por um processo de purificação, um processo de transformação, e prevaleceu esse ambiente de escravidão durante uma geração inteira, 40 anos no deserto. Um povo que não conquistou, mas que morreu num ambiente hostil do deserto, sem alcançar a promessa, mas no caminho dela. E o grande vilão dessa história toda foi a mente não transformada, não renovada, que não compreendeu e não creu na promessa de Deus. Não é tema dessa mensagem, mas você pode lembrar aqui comigo, fazer uma recapitulação. Aquele povo murmurava, reclamava, passava uma lutinha e já perdia o chão. Queria voltar para trás, queria voltar para o Egito, queria voltar para a escravidão, queria voltar para aquele ambiente nada favorável por causa de dificuldades. Experimentou milagres inacreditáveis, provisões incríveis. Às vezes a gente fala sobre deserto, é muito comum o crente usar esse termo, estou passando pelo deserto. Eu acho até uma injustiça com o deserto, porque, meu irmão, se o deserto que esse povo passou aqui é um deserto diferente, porque água brotava da rocha, cordonize caía do céu, maná caía do céu, coluna de fogo de noite, coluna de fumaça de dia. Era glória, era milagre, era transformação plena o tempo todo. O juízo vinha, o inferno se abria. Aquele povo viu o mar se abrir e viu Deus tirar com mão forte do Egito aquela nação inteira. Então eu digo com injustiça, porque o deserto abençoado, que a roupa não estragava, que o sapato não envelhecia. Já pensou, meu irmão, seu sapatão ficar aí 40 anos brilhando? Já pensou seu terno estar sempre assim? Peguei ele, está novo? Já pensou que coisa interessante isso? Já pensou? Tira o carro zero, 40 anos ele brilha. Ê, deserto bom esse, hein? Carro brilhando, 40 anos. Então, irmão, eu falo com injustiça
que esse deserto aí é um deserto de glória. Para mim, deserto é quem está sem Cristo. É outro tipo de deserto. Mas esse deserto com Deus é só milagre, é só bênção, é só vitória. Mas a cabeça do povo é que é o deserto. É que é a desgraça. É que é o problema. Deus não é o problema é a gente, sempre. Sempre. E a gente acaba refletindo em tudo a nossa perspectiva. E a vontade de Deus, ela continua sendo boa, perfeita, agradável. Boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Deus tem algo bom, perfeito e agradável. Amém ou não? Mas o povo não creu e por isso não foi. Quantos acreditam que Deus tem uma terra boa, perfeita e agradável para você? Diga, eu creio. Diga, eu creio. Diga, eu creio. Amém. E foi por essa razão que Josué chegou aqui, nesse texto. Por essa razão que existe um livro com o nome Josué. Por essa razão, ele entrou na história. Um garoto, discípulo de Moisés, um menino que estava sempre colado em Moisés. Não abria mão de seguir Moisés. Não abria mão de receber de Moisés a orientação, a direção. Não se tem notícia de que Josué estava do lado de rebelde. Não se tem notícia que Josué murmurou. Não se tem notícia de que Josué enfraqueceu, fraquejou, se paralisou. Não se tem notícia de que Josué não acreditou. Pelo contrário, Josué estava lá com os espias, observando a promessa. E diante dos desafios, o que Josué lembrou era sempre a palavra de Deus. Diga, lembre-se da palavra de Deus. Fale para a pessoa que está do seu lado, lembre-se da palavra de Deus. Quando você estiver com dificuldade, lembre-se da palavra de Deus. Quando você se sentir fraco, lembre-se da palavra de Deus. Quando você estiver incrédulo, lembre-se da palavra de Deus. Quando você estiver passando luta, lembre-se da palavra de Deus. Quando você estiver perto de gente incrédula, murmurenta, lembre-se da palavra de Deus. Lembre-se da palavra de Deus. Josué se lembrou da palavra de Deus e por isso foi tido por fiel. Se você se esquece da palavra de Deus, de alguma forma a infidelidade entra no teu coração, vai permear a tua mente, vai destruir determinados valores que são construídos pela palavra. Irmão, isso é fato. O ser humano é movido por palavra. Quando você fica triste, tem uma palavra por detrás. Quando você fica feliz, tem uma palavra por detrás. Quando você fica apreensivo, tem uma palavra. Quando você entra em angústia, existe uma palavra. Há sempre uma palavra orientando e direcionando o ser humano. Eu e você somos movidos por palavra, irmão. Se o carro anda com combustível, eu e você caminhamos por palavra. Uma palavra pode levantar, uma palavra pode derrubar geral. Vê o cara derrubado, tem uma palavra sobre ele. Vê o cara desacreditado, tem uma palavra sobre ele. Sempre existirá uma palavra sobre nós. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Diga, de Deus. A verdadeira vida em mim é eu estar debaixo de uma palavra de Deus também, para mim. Eu preciso de palavra. Você precisa de palavra.
Quer vencer? Você precisa de uma palavra. Quer prosseguir? Receba uma palavra. Coloque uma palavra na sua vida. Alimente-se de uma palavra. Está acabando o combustível aí? Pergunta para o seu irmão, cutuca ele. Pergunta, está acabando o seu combustível? Cutuca ele, mexe com ele. Está acabando o seu combustível? Põe palavra. Reabastece. Enche o tanque, irmão. Está engasgando. Quando acaba o combustível, nem empurrãozinho ajuda. Fala para a pessoa que está do seu lado. Quando o combustível acaba, nem o empurrãozinho ajuda. Olha para ele e fala assim: não olhe para mim, que eu não posso ajudar. Fala para ele: eu não posso te ajudar. Irmão. Tem gente que está acabando o combustível e está querendo que o povo empurre. Vai só caminhar um pouquinho. Irmãos, a palavra produz uma energia que vem de dentro. O empurrãozinho é só uma empurradinha de fora. Muitas vezes, talvez você esteja aqui ouvindo essa palavra, está sendo apenas um empurrãozinho para você. Você vai sair um pouquinho alegre, você vai sair um pouquinho animado, você vai sair um pouquinho esperançoso porque andou um pouco, mas amanhã acabou, daqui a pouco acabou. Daqui a pouco aquela palavra de desânimo vem. Esgota o seu tanque. Mas caramba, o culto foi tão bom, mas o que está acontecendo? Será que esgotou alguma coisa? Será que estancou alguma coisa? De fato, é a palavra de Deus que te enche de dentro para fora. E que te conduz, e que te orienta, e que te inspira. Mas o que tem a ver isso que eu estou dizendo com o texto que a gente leu? Josué tinha um desafio: carregar mais de 1 milhão de pessoas, uma congregação. Que congregação, né? Grandinha, né? Mais de 1 milhão. Acredito que chegava a uns 2 milhões ou mais, não sei. E o que a gente vê é a palavra de Deus ao lado de Josué. Esse era um homem de palavra. Ele não era um homem de religiosismos. Ele não era um homem de protocolos formais. Ele era um homem de palavra. E aqui a gente vê é a palavra de Deus na vida de Josué. Esse capítulo 1 inteiro e mais outros adiante, você vai ver a palavra que estava sobre a vida de um homem vencedor. Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa. A palavra de Deus te dá direção, diga direção. No versículo 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado como prometi. A palavra de Deus te dá promessa, diga promessa. Diga direção, diga promessa. É importante isso, porque saber o que te espera é muito importante. Ter orientação é muito importante. Só que Josué, ele chega nesse ponto e tinha um legado. Ele tinha uma história. Ele não caiu de paraquedas aqui. Ele era digno de estar ali. No versículo 1, a palavra diz: servo do Senhor Moisés, que este falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés.
Josué era servo de Moisés, Moisés era servo de Deus. O interessante, irmãos, é a gente perceber que esse vínculo de orientação na palavra traz uma história de obediência, diga, obediência e submissão. Ninguém pode reinar sem uma história de obediência e de submissão. Ouça isso, preste atenção. Se você algum dia quer ver um cumprimento sobrenatural na sua vida, quem não aprendeu a obediência e a submissão, a servidão, quem não aprende isso, geralmente não vai entrar num estado de reino, porquanto já desonra a palavra que deveria estar sobre a sua vida. Uma promessa, ela exige um percurso, um caminho, uma estrada, uma trajetória. Josué conquistou. E essa conquista, ela se dá com esse ambiente de revelação. Quando Deus traduz essas promessas, traduz essa direção, dizendo quais são os limites, dizendo qual é a promessa para a vida dele. Muitas lindas promessas, tudo que pisar a planta. Como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Deus nos dá direção, Deus nos dá promessas. E isso é muito bom. Mas para de fato concluirmos a vontade de Deus, precisamos tomar uma atitude. Diga, tome uma atitude. Versículo 6. Ser forte e corajoso. Diga, forte e corajoso. Ele fala isso algumas vezes. Ser forte e corajoso. No versículo 9, ele diz, ser forte e corajoso. Não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Se a gente separar esse versículo do contexto de vida de Josué, vamos cometer uma ligeira heresia que nos conduz ao triunfalismo evangélico. Tem muita gente rebelde, tem muita gente murmuradora, tem muita gente que não paga o preço da obediência e usa texto fora de contexto, e aqui o contexto é a vida de Josué, não é a Bíblia Sagrada. A interpretação disso nos remete à vida de Josué. Não basta ser forte e corajoso, porque a força e a coragem para o triunfo depende da força e da coragem para a obediência e para a sujeição. Ter Deus ao meu lado, sendo um comigo, não é uma prerrogativa de indisciplinados, mas é uma prerrogativa de gente que aprendeu a se sujeitar a Deus verdadeiramente. Compreender o coração de Deus é a tarefa mais importante para a gente. Porque o seja feita a sua vontade nos coloca em contradição ao serei contigo para onde quer que fores. Porque se Deus vai comigo para onde quer que eu queira ir, e eu preciso compreender que é a vontade dele na minha vida e não a minha, então onde está a contradição? A contradição é justamente um coração que deseja triunfar sem sujeição, sem obediência, sem a compreensão do projeto de Deus, do plano, sem ter vivido o contexto com Moisés de servo de Moisés, que se sujeita, que se submete, que acata
e que acredita, e que continua, e que é fiel. Vocês estão me entendendo, irmãos? A aplicação desse texto, sem o contexto de vida de Josué, é totalmente equivocado. Mas Josué continua sendo uma referência para nós, como um líder. Porque antes de líder, ele era um servo. Fale para o seu irmão, antes de liderar, vença como servo. A vida de Jesus também corrobora para isso que eu disse? A vida de Cristo também corrobora para isso aqui? Podemos dizer que sim, porque Jesus aprendeu através do sofrimento a obediência completa. E obediência de morte. E morte de cruz. Então, o exemplo de Josué é um exemplo válido e ele é corroborado com o exemplo de Cristo. Ele recebe as credenciais do próprio Cristo. Isso significa que também é referência para mim e para você. A primeira vitória é a vitória da obediência. E se essa vitória não acontecer, no meio do caminho, a direção será perdida. Quanta gente perdida e desviada nessa nação. Existe um exército de desviados nessa nação. Existe um pelotão inteiro de milhões e milhões de homens e mulheres que perderam a direção, que perderam a revelação. Eu não estou aqui para julgar as suas histórias, as suas tragédias. Muita gente passou por mão de gente, de líderes. E eu não posso fazer aqui uma sentença absoluta, porque eu seria injusto. Mas uma coisa eu posso dizer com autoridade, irmãos. Quem não perde a revelação de Deus, não se perde jamais. Quem não perde a revelação de Deus na sua vida, ainda que todos vão para o buraco, ele vai permanecer firme. Mais de 1 milhão de pessoas morreram. 2 permaneceram firmes. 2 que não perderam a revelação, que não perderam a palavra, que não perderam a direção, que não perderam os sonhos de Deus no seu coração. 1 milhão de pessoas morreu no deserto, mas 2 que não perderam a revelação. Não importa se o pastor é injusto, se o líder é injusto, se o discipulador é injusto, se Deus é injusto, como aquele povo todo julgou que Deus era. E Moisés e toda a renca, 2 não consideraram injustos e creram na revelação da palavra de Deus e permaneceram firmes e conquistaram e venceram. Mas para isso ainda precisava de uma palavrinha a mais. A palavrinha que move, a palavrinha que orienta, a palavra que precisa estar sobre a tua vida e sobre a minha vida. Ser forte e corajoso, não temas. Ser forte e corajoso e não temas. Seja forte e corajoso e não tenha medo dos adversários, porque eu estou contigo aonde quer que você ande, porque o teu coração é disciplinado, obediente, submisso, provado, absolutamente rendido. Para esse coração não existe falha. Para esse coração pode ter luta, pode ter crise, pode ter rebelião, pode morrer uma congregação, mas Deus vai levar para a terra da promessa. Eu quero que você feche seus olhos e reflita nessa palavra. Eu quero que você reflita nessa palavra. Qual é a palavra que está sobre a tua vida hoje? É só analisar o teu coração e o teu sentimento. É só analisar a tua cabeça e aquilo que brota dos teus lábios. É só avaliar.
Como anda o teu nível de fé? Como anda o teu nível de unção? Talvez você já tenha dito aí no teu coração: eu que não venho para essa oração amanhã. Eu não venho. Jejuar, não vou jejuar coisa nenhuma. Quero nem saber. Estou fazendo outros planos. Tem muita gente entregando pontos, entregando ouro, debaixo de outra palavra. Em algum momento a palavra de Deus se perdeu. Eva deixou a palavra de Deus de lado, deu ouvido a outra palavra. Deus deu uma palavra de obediência para Eva e para Adão, e eles não foram capazes de ser provados na obediência. Quando você falha na obediência e na submissão, você já falhou em toda a sua história. Mas em Cristo temos o resgate da nossa insubmissão. Em Cristo temos o resgate da nossa rebeldia. A rebeldia foi posta naquela cruz, na cruz do Calvário. Hoje o meu clamor aqui é que a palavra que está sobre a sua vida, seja ela qual for, seja substituída pela palavra de Deus. Hoje eu quero que você saia daqui com uma palavra diferente, um combustível novo. Mais do que um incentivo, quero que você receba uma direção que vai brotar de dentro para fora de você. Porque quando essa direção sair de dentro de você, quando der 5 e pouco da manhã, tu vai pular dessa cama, agitado, enfurecido e quebrantado, louco para vencer e conquistar, forte, corajoso e sem medo de encarar. A vida está diante dos teus olhos, meu irmão, minha irmã. O campo está à sua frente. O mundo nos pertence. Deus nos deu para vencer. Deus nos entregou esse planeta em nossas mãos para conquistarmos ele para Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus nos deu essa cidade de Taguatinga, irmão. Creia nisso, creia nisso. Não seja como os espias que infamaram a terra. Não seja como aquela congregação que morreu. Porque Deus está levantando uma nova geração. Ouça essa palavra, preste atenção, internalize em teu coração. Deus está levantando uma nova geração que não está viciada no Egito, que não está presa no passado, mas que tem bravura e coragem para enfrentar, para encarar, para vencer e para acreditar. Ah, irmãos, essa semana é profética, é uma virada em nossas vidas. Essa semana é profética porque ela significa fé. Essa semana é profética e ela representa vida. Representa vida. Representa vida. Essa semana é profética porque nela nos humilharemos, nos prostraremos, confessaremos nosso pecado, irmão. Você quer uma revolução nesse país? Seja honesto, converta-se. Você quer que os políticos sejam honestos? Seja honesto primeiro. Porque se a igreja não faz o seu papel, nunca cobre nada do governo.
Se a igreja não ora, não jejua, não se humilha, ela não tem o direito de ir lá para o centro do país para reivindicar nada. Nada. Porque a nossa revolução não são com armas carnais, mas são poderosas em Deus para destruir os sofismas dessa nação. As nossas armas são poderosas em Deus para destruir sofismas. Esse mistério de iniquidade, de corrupção, de roubalheira e de mentira não é vencido com grito, é vencido com arrependimento. A injustiça tem que ser aniquilada pelo perdão de Deus, irmãos, irmãs. Igreja de Jesus, você é o culpado por essa nação podre. Você é o culpado por não orar, você é o culpado por não chorar, você é o culpado por não se importar, você é o culpado por ser insensível, você é o culpado pela morte dos nossos filhos. Quem puder se ajoelhar, ajoelhe. Quem quiser levantar, levante suas mãos e feche os olhos, porque nós vamos clamar, nos humilhar diante de Deus. Logo mais teremos um jogo de futebol, final de Copa. Eu trocaria essa vitória pela vitória do Brasil 1000 vezes. 1000 vezes. 1000 vezes. Eu trocaria todas as vitórias desse time pela vitória dessa nação, pela vitória dos nossos filhos, dos nossos netos. Eu não importo em morrer agora, desde que eu deixe um legado para a geração futura, para os nossos filhos. Eu gostaria que você também não se importasse com nada agora. Quem estiver de pé, levanta as mãos. Quem estiver ajoelhado, chore. Porque não adianta, a nossa alegria não muda nada. A nossa arrogância não vai mudar coisa alguma. Converta o teu riso em pranto, irmãos. Converta o teu triunfalismo em humilhação. Porque estamos no meio de um povo de lábios impuros, de coração impuro, de gente julgadora, de gente arrogante, soberba, que não tem onde cair morta, de gente que rouba, de gente que só pensa em si mesmo, de gente injusta, de gente mentirosa, de gente passiva, de gente que só cuida do seu próprio nariz, da sua própria vida, que não tem ministério, que não tem chamado. Meu irmão, quem não tem ministério não tem vida. Quem não tem senso de história não sabe para que vive. Deus te chamou, no mínimo, irmão, para orar. Se você não pode ir, você deveria no mínimo orar ou contribuir financeiramente para a obra de Deus. Se você não pode pôr a mão na massa, põe o joelho no chão e põe o dinheiro, a mão no bolso. Deus te chamou com propósito nessa vida, porque Deus quer mudar esse país. Deus quer mudar esse país. Mas essa mudança só acontece quando nosso coração muda. Sabe quando você ri
para as injustiças, quando você ri para todas essas injustiças, quando você acha graça desses programas humorísticos, quando você ri da decadência moral do povo, do nosso povo, isso não tem graça nenhuma. Isso não tem graça nenhuma. Eu me arrependo de todas as vezes que eu ri da desgraça, e eu ri muitas vezes, irmão, muitas vezes. Eu participei, eu peço perdão a Deus. Eu já vi muito programa humorístico que ofende, que humilha os nossos deputados, que faz piada do Congresso. Eu já compartilhei, eu já fiz isso também. Isso não é motivo de riso, isso não tem graça nenhuma. Isso não tem graça nenhuma. Não tem graça nenhuma. Não tem graça. O que tem graça é a gente chorar mesmo por nosso país, porque não tem educação, o povo é estúpido, é ignorante, não estuda, não compreende, não cresce. O dinheiro vai para onde não tem que ir, ele foge, ele escorre. Nós temos tanto dinheiro, o Brasil é tão rico, um PIB de 4 trilhões, capaz de alimentar a Europa inteira. Para onde vai esse dinheiro? Aonde está esse dinheiro? Senhor, perdoa o nosso povo, perdoa a nossa igreja, perdoa a nossa igreja, perdoa o Brasil, perdoa o Brasil, perdoa o Brasil, Senhor. Perdoa o teu povo brasileiro, a nação cristã brasileira. Perdoa o teu povo, Senhor, porque nós mesmos, pastores, somos tidos como motivo de escárnio. Não somos referência para nada nessa nação. Os seus pastores são motivo de riso, de chacota, por causa da estupidez dessa liderança estúpida da nossa igreja brasileira, evangélica, sem moral, sem caráter, que negocia todos os princípios, que negocia ética, que negocia valores, que dá mais valor a coisas triviais sem importância do que a tua face. Perdoa a tua igreja. Dentro da igreja nós somos infiéis. Somos infiéis até mesmo nas nossas ofertas. Somos fiéis a nós mesmos, mas não cuidamos nem da casa do Senhor, nem da obra de Deus, nem da responsabilidade com a obra. Fazemos pouco caso. Falamos que o povo rouba, mas e a igreja não rouba também? Somos ladrões. Ladrões. Falamos em reivindicação, mas não colocamos o joelho no chão para nada. Falamos em ir para o Congresso, mas em fechar a porta do quarto e chorar, e buscar, e se humilhar, e se converter, e se conscientizar, porque a revolução é uma revolução primeiramente da consciência. Será que nós mesmos queremos uma mudança, mas somos incapazes de pegar um copo sujo no chão para pôr no lixo? Somos incapazes de nos
de não nos revoltar com as injustiças, pequenas elas que sejam. Queremos uma mudança, mas nós não somos. Somos corruptos e precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Levar a sério o nosso chamado de luz e sal. Levar a sério o nosso chamado. Levar a sério nossa missão. Eu tenho certeza que a sua oração, querido, querida, é mais poderosa do que um exército. Eu tenho certeza que, irmão, minha irmã, que a sua oração é mais poderosa do que um exército inteiro. Por causa de oração de um homem, uma nação pode ser transformada. Basta um homem, movido pelo poder de Deus, para provocar uma revolução em uma nação. Será que aqui a gente vai encontrar meia dúzia deles durante essa semana? Que não vai vir aqui com espírito religioso, mas que vai vir chorando para a casa de Deus. Chorando para a casa de Deus. Que não vai permitir que a hipocrisia mascare o seu coração, encubra a dor da realidade e mascare toda essa ruína e toda essa tragédia que vivemos. Não, irmão, não é para você vir aqui por religiosidade. Nem vem, é perda de tempo. Se não for em verdade, se não for em loucura, se não for em prazer, se não for em força, se não for em coragem, se não for no Espírito de Deus, se não for em amor, é como um símbolo que retine, é como coisa alguma. Porque ainda que você entregue o seu corpo para ser queimado em praça pública, sem amor, nada valerá. Nada. 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 Aleluia. Levante suas mãos e adore a presença de Deus. E derramar o Senhor é o que meu coração deseja também. Levante suas mãos. Aleluia. Te imaginar é pra te dizer, estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável. Vem, Espírito de Deus. Teu nome é maravilhoso. Derrama sobre alguns. Derrama sobre os escolhidos. Leva-me além. Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Levante suas mãos bem alto. Declare! Leva-me, Senhor, leva-me Leva-me além. da minha vida, tua mais, da tua unção, mais do que poder.
unção de Deus na sua vida. Peça. Peça a unção de Deus na sua vida. Com Deus faremos proezas. Com Deus saltaremos muralhas. Com Deus alcançaremos a promessa. Nenhuma promessa pode ser dada sem um coração submisso à sua vontade. Nenhuma promessa pode ser confiada a corações infiéis. Uma pessoa humilhada e convertida, uma pessoa humilhada e transformada pela santidade de Deus, é uma pessoa que merece uma promessa sobrenatural para se realizar. Eu quero dizer a você, meu irmão, existe uma revolução que eu e você precisamos ter. A revolução de santidade. Precisamos filtrar pelo discernimento espiritual o que é certo e o que é errado. Um homem quebrantado é um homem à prova de balas. Um homem humilhado é um vencedor, porque Deus habita com um contrito e quebrantado. Ele não está perto dos arrogantes, Ele não está perto dos soberbos, Ele não está perto dos críticos, Ele passa longe. Mas o quebrantado e contrito habita juntinho. O contrito e quebrantado, na hora da ira chora, na hora da indignação se entristece, se quebranta, na hora da fúria perde as forças e se dobra em joelho. O homem quebrantado morre para ver a vida. O homem quebrantado é divino, porque é santo. O homem quebrantado é o homem que recebeu a essência do coração de Deus em sua vida. O homem quebrantado é manso, mas é perigoso. O homem quebrantado é simples, mas a sua oração é como uma bomba. O homem quebrantado é humilhado, criticado e ofendido, mas é absolutamente imortal, porque nem a morte pode suster. Um homem quebrantado é um homem invencível. Um homem quebrantado é um homem eterno, porque entendeu o caráter do seu mestre, Jesus Cristo de Nazaré. Levante suas mãos e diga: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Tu és o meu modelo. Tu és o meu modelo. Tu és o meu modelo. Tu és a minha razão. Tu és a minha razão. Aleluia. Oh! Aleluia. Dar uma grande salva de palmas ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor, porque Ele é mais em nossas vidas. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ser forte e corajoso, porque Ele é contigo. Ser forte e corajoso, porque Ele é contigo. Ele é contigo, não temas, não temas, não temas, não temas, não
pega! Não pega! Uou! Uou! Aleluia! Glória a Deus. Dê mais uma grande salva de palmas. Glorifica o Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Portanto, a partir de amanhã, às 5 horas da manhã, estaremos aqui, clamando e orando em nome do Senhor. Amém? Levante a mão para o seu irmão. Fala para ele assim: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o amor de Deus, a unção do Senhor Jesus seja contigo. Tenha uma semana de bênção e de vitória, em nome do Senhor Jesus. Querido, só um minutinho antes de você ir embora. Amém. Eu vou te incomodar. Hoje a gente vai